Evangelho de Jesus conforme o relato de Marcos, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso de número 40. Evangelho de Jesus conforme o relato de Marcos, capítulo 1, verso 40. Quem porventura tem encontrado, queira lhe dar um sinal com um lindo aleluia. Quem não encontrou, escola dominical, 8h30 da manhã, domingo, não perca. Diz assim a palavra de Deus: aproximou-se de Jesus um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me, se queres, podes purificar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, porém vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Olhe para o seu irmão e diga: bom apetite. Sente, dá o please. Podeis sentar, muito obrigado. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, quando eu olho para esse texto da Escritura Sagrada, nenhuma outra palavra me soa mais forte aos ouvidos e aos olhos do coração do que a palavra graça. A graça de Deus é o fator principal que nos permite chegar às mansões celestiais. O texto é simples sem ser simplista, é profundo sem ser confuso, é acessível sem ser superficial. Aproximou-se de Jesus um leproso. Aqui está uma exuberante, maravilhosa, tremenda, profunda, fecunda, inaudita, incomensurável revelação da graça de Deus. Porque a política religiosa, cerimonial e até racial dos judeus era muito rígida, era muito pesada, era muito pedrada, era muito cristalizada. Uma pessoa em quem era constatada esta doença que ainda existe nos dias de hoje, que chamamos de hanseníase, ela é colocada debaixo de um label, de um estigma terrível. E não somente hanseníase, mas toda doença não diagnosticada carregava essa pecha de lepra, de alguma coisa ignóbia e nojenta. Ou seja, em uma pessoa que era constatada a lepra, a religião judaica tratava essa pessoa com um desdém, com uma brutalidade, uma desumanidade assustadora. Independente da condição social que a pessoa tivesse, independente do nível intelectual que ela tivesse e de quem ela fosse dentro do judaísmo, ela era simplesmente expulsa do convívio familiar, do convívio social. Ela era simplesmente colocada para fora. E é interessante que as leis cerimoniais para um leproso eram terríveis. Por exemplo, eles eram expulsos, eles tinham por obrigação andar com os cabelos assanhados. Era obrigação andar com os cabelos assanhados, com roupas de pano de saco. Alguns até mesmo colocavam chocalhos para que de longe se pudesse ouvir
ali estavam leprosos. Eles viviam em cavernas, juntamente chorando a amargura da dor, da tristeza, da desilusão, da desesperança que a sorte havia trazido até a vida deles. E o mais terrível, eles eram obrigados pela lei, ao ver qualquer pessoa se aproximar, ao ver qualquer pessoa saudável se aproximar, eles eram obrigados pela lei de Moisés a gritar: se afaste, eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou imundo, se afaste, eu sou imundo. Ele era obrigado a dizer que era imundo, que era sujo, que era feio, que era fedorento, que era horrível. Era um caso perdido, a lei assim o tratava. Ninguém poderia chegar perto de um leproso se um sacerdote, por mais cumpridor dos rituais, das homilias, liturgias, tradições, leis, mandamentos e interditos, por mais que ele os cumprisse, se um fariseu tocasse um leproso, ele teria que passar 3 dias fora do arraial, se purificando. E aí de repente aparece Jesus de Nazaré, o rabino inadministrável da Galileia, aquele que vem da contramão de todos os paradigmas que estavam estabelecidos como algo inamovível. E lá vem ele. E quando eu vejo esse texto, eu fico maravilhado, porque a Bíblia diz: aproximou-se de Jesus um leproso. Senhoras e senhores, isso é extraordinário, porque a lei proibia o leproso se aproximar de alguém, mas alguma coisa tocou aquele leproso, alguma coisa moveu o coração daquele leproso, alguma coisa trouxe uma ebuliência, uma queimação, trouxe uma erupção de graça, de amor, de confiança, de fé, de certeza de que Jesus era diferente. Aquele leproso olhou e disse: não, ele é diferente da religião, ele é diferente da lei, ele é diferente dos saduceus, ele é diferente do que diz a lei. Eu vou me aproximar dele, eu posso até ser chutado pela religião, desacreditado pelos religiosos, mas eu sinto que eu posso me achegar para ele, eu sinto que não há barreira entre mim e ele. A Bíblia diz: aproximou-se de Jesus um leproso. Senhoras e senhores, aquele leproso recebeu alguma coisa misteriosa que não parte da carne, nem do sangue, nem de raízes hereditárias, nem genealógicas, nem de síntese neurológicas, ou de alguma pulsão ou elaboração da mente de elucubrar alguma forma de certeza. Não, ele foi movido pela graça de Deus, uma graça que diz que não existe mais barreiras, que o Deus que parecia inacessível, ele está de braços abertos e ele diz: eu não vou ter medo de me aproximar, ainda que a religião diga que eu não posso, eu sinto alguma coisa nesse homem que diz que eu posso. Eu sinto alguma coisa nesse homem que diz que por mais sujo que eu esteja, eu posso me aproximar dele. E aí a primeira coisa que eu digo é que a graça veio viabilizar acessos seguros a Deus. Você pode dizer comigo: a graça veio viabilizar acessos seguros a Deus. Olha para o seu irmão e diga: você tem acesso seguro a Deus. Sabe por que a lepra era uma doença da qual era rechaçada? Porque ela era considerada de fogo selvagem, o açoite de Deus. Ela era considerada como uma coisa da qual era Deus que estava se vingando, estava maltratando o pecador. Mas aí Deus em Cristo revelou outra coisa, que por uma ocasião aleatória, ou por uma coisa da vida que não sabemos, as pessoas estavam leprosas, mas que as pessoas podiam se achegar a Ele, independente do que a lepra representasse. Sabe o que é que isso eu aprendo? Eu aprendo que ninguém tem o direito de colocar barreiras de divisões para impedir quem quer que seja de chegar-se a Jesus. Ninguém, nenhuma igreja pode elaborar conceitos doutrinários ou teológicos que venham criar algum tipo de barreira, algum tipo de exigência para alguém se aproximar de Jesus. Jesus não aceita barreiras religiosas, Jesus não aceita barreiras intelectuais, morais, culturais, expansionistas, mundiais. Para Ele não existe barreiras. Ele diz: venham, quem estiver cansado, venha, quem estiver com sede, venha. Não importa se você está caído hoje,
se você falhou, não importa se ainda que teu irmão se aponte e diga que não tem saída para você, que você é um fracassado pecador, mas eu sei que se ele passar aqui, ele vai parar para atender você. Se aproxime de Jesus. Aproximou-se de Jesus um leproso. Eu vou me aproximar dele porque eu sei que ele é diferente, eu sei que ele tem alguma coisa diferente, e eu fico maravilhado como pessoas que pela religião eram tão expulsas, tão rejeitadas, se sentiam tão à vontade de se aproximarem de Jesus. E aí eu digo, se os pecadores tiverem medo, se sentirem angustiados e até maltratados e se achegarem à igreja, tem alguma coisa muito errada com a igreja. Porque se os pecadores sentiam ânimo, coragem e ousadia de se aproximarem de Jesus, e eles têm medo, angústia e pavor de se aproximarem da igreja de Deus, ou é porque Jesus mudou, ou porque a igreja está muito distante dele. Então a igreja que está perto de Jesus, o pecador não tem vergonha de vir a ela, porque ele sabe que não será maltratado, nem envergonhado, nem escorraçado, nem apontado, nem receberá acusações acusatórias. Pelo contrário, receberá os braços abertos dos irmãos, expressando que Jesus de Nazaré é a fonte aberta da casa de Davi, que diz: venha como está, e eu me recusarei a te deixar como tu estás, eu te transformarei em outro homem. Isso é graça. Aproximou-se de Jesus um leproso. Aproximou-se de Jesus um leproso. Este homem tinha liberdade de se aproximar. E o pior, Jesus não trata com preconceito, Jesus não trata com rejeição, porque Jesus a ninguém despreza, Jesus a ninguém rechaça. Os amigos de Jesus eram pessoas de uma reputação baixa e pregressa. Um rabino esses dias disse: sabe qual era o grande defeito de Jesus? É que ele era muito avançado para os dias dele. Ele comia com pecador, ele se sentava ao lado de prostitutas. Os amigos deles eram pescadores, homens rudes, da mão grossa, até ignorantes. Ele tinha no colégio apostólico, sabe quem? Ele tinha um zelote, que é um arruaceiro político, um homem que queria vencer na marra, enfrentar Roma na espada. Mas ele tinha, sabe quem? Ele tinha um cobrador de impostos, que era um Mateus. E um cobrador de impostos, o pecado de um cobrador de impostos era semelhante ao pecado de prostitutas. O dinheiro de um cobrador de impostos não valia no tempo. Havia leis que diziam: se um cobrador de impostos se perder, em vez de fazê-lo acertar o caminho de volta para casa, o faça errar 3 vezes mais para que ele fique bem longe de Jerusalém. Então eram rejeitados. Aí eu vejo Jesus entrar numa coletaria de impostos, 220 coletores de impostos, 110 de um lado, 110 do outro. Jesus entra no meio dos 220 e olha especificamente para Mateus e diz: segue-me. E Mateus dali se levanta e segue a Jesus. Eu vejo, sabe quem no colégio apostólico? Irmãos, eu vejo tantas pessoas como uma Maria Madalena, uma prostituta, uma mulher que Jesus tirara dela 7 demônios. É uma mulher que está com Jesus. Você sabia que era proibido pela lei um homem conversar com uma mulher em público? Conversar com uma mulher na rua era considerado louco, perda de tempo. Era proibido um homem conversar com uma mulher em público. As mulheres eram até proibidas de estudar, e ainda mais sendo samaritanas, e já tinha tido quantos maridos? 5 maridos. E o que ela tem agora? Quantos maridos? 5 maridos. E o que ela tinha agora não era nem marido nem namorado, era um test drive. Ela estava pronta para matar o 6º. E aí Jesus se aproxima dela, e além de ser mulher, é samaritana, está em terreno gentil. Jesus faz isso. Ele come na casa de Raquel, ele come na casa de Mateus. Ele se aproxima da gente que a Bíblia diz que tem que ser condenado. Jesus diz: eu não te condeno. Ele entra no paraíso ao lado de um ladrão. Porque a graça é a revolução de Deus. O Thomas Merton disse: sabe o que é graça? Graça é o amor selvagem de Deus. Você pode dizer comigo: graça é o amor selvagem de Deus. Foi fraco, diga para o seu irmão: graça é o amor selvagem de Deus. Ele diz: venha como você está. Aproximou-se de Jesus um leproso. Essa é a primeira coisa que me assusta. A graça derruba as paredes que a religião coloca.
E graças a Deus que aqui pode vir a lésbica, entra a lésbica. Aqui pode vir o homossexual, entra o homossexual. Aqui pode vir o travesti, a travestou, o sapatão, a sapatou. Aqui pode entrar o bêbado, drogado. Se for para assistir o culto, para botar boneco, nós temos aqui os caras para botar para fora. Agora para assistir o culto e ficar ouvindo a palavra, a gente recebe. Para botar boneco ninguém aceita não. Agora para ouvir, venha como está, venha do jeito que está, caindo, levantando, venha como está. Pastor, mas a Canaã é a igreja da porta larga? Não é porta larga não, é a igreja da porta aberta, porque a porta larga não é a porta visível, é a porta invisível, e a porta está aberta ainda, e você não é São Pedro com a chave do céu determinando quem entra e quem não entra, quem determina quem entra e quem não entra é o Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré. Aproximou-se de Jesus um leproso. E aí a segunda coisa está clara. E pondo-se de joelhos. Irmãos, isso aqui está outra coisa interessante. É que a graça me leva a adorar, a me aproximar de forma correta diante de Deus. Você pode dizer comigo? A graça me leva a me aproximar de forma correta diante de Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que este homem não sabia se Jesus iria curá-lo. Sim ou não? Sim ou não? Ele não sabia se Jesus iria curá-lo. Ele cria, ele acreditava no poder infinito, mas ele não acreditava no amor infinito. Esse homem sabia do poder infinito. Ele sabia que Jesus, aquele que estava ali, tinha o poder infinito. Você pode dizer comigo? Jesus tem o poder infinito. Olha, você não encontrou ele e diz: eita, estamos aí, nosso Jesus tem um poder infinito. O poder de Jesus é infinito. Ele pode excessiva, ele pode eternamente, ele pode muito mais além do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Mas a grande beleza de Jesus não é saber que ele tem o poder infinito. A beleza de Jesus não é olhar para o seu poder infinito. Irmãos, existem pessoas na igreja que ficam maravilhadas com o poder infinito. Essas pessoas são aquelas que gostam quando os pregadores evocam e trazem à igreja aquelas manifestações sobrenaturais de Deus. É um Deus que desce no Sinai, é o fogo, é a glória, é a trombeta, é o sonido da buzina. Que coisa extraordinária, isso é tremendo. Olha, esse Deus é fogo, esse é o Deus que pula no meio dos carros. A gente fica maravilhado. Ele acalmando as tempestades e dizendo: o mar aquiete, vento cessa. E o povo diz: quem é este? Até o vento e o mar me obedecem. Quando ele purifica o leproso, quando ele dá vida ao morto, quando ele dá vista ao cego, quando ele abre os ouvidos do surdo. Que poder infinito, que coisa tremenda. Agora, mais bonito do que tudo isso é descobrir que Jesus tem o amor infinito. Ele ama de um jeito que ninguém pode explicar. Ele ama de uma maneira que a teologia não pode equacionar. Ainda que todas as árvores do bosque fossem de papel, todos os mares, oceanos e rios fossem de tintas, e todos os homens fossem escrivães e poetas, nem mesmo assim poderíamos enumerar a majestade e a grandiosidade do amor de Deus. Amor infinito, amor que não acaba, amor que é tremendo, amor que é radiante, amor que se ergue e amor que sustenta, amor infinito. Este homem não sabia ainda que ele tinha amor infinito, porque a Bíblia diz: se tu quiseres, podes glorificar. Ele sabia que Jesus podia, ele só não sabia se Jesus queria. Mas mesmo sem saber se Jesus iria fazer ou não, a Bíblia diz que ele se prostra, porque a graça me leva a entender, sabe o quê? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se não, e se fechar, continua sendo Deus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Esse homem se prostra e adora. Agora ele se prostra porque recebe a revelação suprema que a lei proibia.
dia não se pode prostrar-se diante de homem nenhum. Era proibido pela lei de Moisés terminantemente. Mas aquele homem se prostra porque ele recebe a revelação de Deus, que aquele que está ali é digno de receber a adoração e é digno de se ajoelhar-se diante dele. Ele se ajoelha diante de Jesus. Eu não sei se tu vai curar, mas eu te adoro. Eu não sei se tu vai curar, mas eu te amo. Eu não sei se o milagre vai acontecer, mas eu vim aqui para me prostrar diante de ti. Meu irmão, eu não sei se o milagre vai acontecer na sua vida, se você vai sentir um arrepio, se a porta vai se abrir, se ele vai dar aquilo que você tanto busca. Mas independente disso, adore. Adore por quem ele é, adore porque ele merece ser adorado. Adore não porque ele precisa de adoração, mas porque você precisa adorá-lo. E aí a graça me ensina a me aproximar de forma correta diante de Deus. Porque ele se chega, irmão, se quebrando. Ele se achega, se jogando ao chão, numa atitude de humilhação. Porque sacrifício tu não quiseste, porque oferta de manjares tu não queres, porque sacrifícios agradáveis a Deus, e Deus não rejeita. É um coração contrito e quebrantado, não rejeitarás, ó Deus. E este homem cai, e ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Agora veja que coisa tremenda, senhoras e senhores. Esse homem não está interessado no que Jesus pode. Esse homem não está interessado em exaltando o que Jesus pode. Esse homem está se concentrando e procurando e buscando o que Jesus quer. Alô? Olha para o Senhor e diga aí, está atrás do que Jesus pode, é? Ah, meu irmão, ele pode tudo. Agora, mais importante do que se interessar pelo que Jesus pode é se interessar pelo que Ele quer. Ainda que o que Ele queira não seja o que você quer, ainda que Ele venha querer aquilo que você exatamente queria que não quisesse, mas quando você crê, quando você ama a Deus, você pega o seu querer e diz: meu querer não será o meu pastor. O meu pastor não é meu querer. Meu guia, meu conselheiro, meu psicólogo, meu psiquiatra não será meu desejo, meu querer, a minha vontade, as minhas coisas. Eu vou calar o meu desejo e vou dizer que para mim é importante o que Ele quer. Ele não chega para Jesus com essa prepotência evangélica. Eu decreto, eu mando. Esses dias chegaram para mim e disseram: pastor Norato, dá para o senhor lá na nossa igreja levar um decreto. Eu disse: é o quê? Vamos lá na igreja dar um decreto, meu irmão. Dá decreto de quem? Quem sou eu para dar decreto, irmão? Eu não dou decreto nem de mim, irmãos. Eu não consigo decretar nem a mim. Eu não consigo cuidar nem de mim. Eu não consigo fazer nem meu coração bater. Nem consigo fazer ele parar de bater. Ele bate porque Deus quer. Eu respiro porque Deus quer. Eu escuto porque Ele quer. Quem sou eu para dar decreto? Quem decreta, quem manda, quem ordena, quem governa, quem dá ordem e não recebe é Deus. E aí, quem sou eu para dizer? Ele não chega a Jesus. Essa prepotência evangélica. Porque eu ordeno. Se eu tenho crédito no céu, eu quero um anjo aqui, eu quero um querubim de fogo ali,
Eu quero um serafim queimando fogo aqui. Se eu ainda tenho crédito no céu, pergunta aí, tu tem crédito no céu? Quem é um mentiroso aqui que diz que tem crédito no céu aqui? Levanta a mão, mentiroso. Vamos dizer que tu é mentiroso. Ninguém tem crédito no céu. Quem tem crédito no céu é Jesus de Nazaré. É por isso que você, para chegar a Deus, você tem que dizer o quê? Em nome de Jesus. Pai, eu te peço em nome de... Eu te peço em nome de... Por quê? Porque quem tem crédito no céu é quem? Jesus. Quem abre a porta do céu é... Quem tem os tesouros da graça é... Quem tem a revelação das profecias é... Jesus. Chega lá, demônio, sai em nome de Paulo. Demônio vai dar uma pisa em tu, um armilhoca, um mata-leão, ainda vai arrancar a tua roupa. Sai em nome de Honorato. Ele ainda vai cuspir na tua cara. Vamos fazer uma experiência agora, vamos? Vocês estão prontos para ir? Você parece que estão mais cansados que eu. Eu passei o dia na estrada vindo da Paraíba. Eu sei quantos mil quilômetros. Não, 1000 não, que a gente fala dos 500 e tanto. Mas vamos lá, você parece que estão mais cansados que eu. Vamos fazer uma experiência sensorial agora. Você está pronto para uma experiência sensorial? Vamos lá. Diga, hoje é dia de São Jorge, né? Ou foi ontem? Diga assim, Jorge. Não foi falar aqui. Assim, Jorge. Vamos lá. 1, 2, 3, já. O povo dormiu antes de terminar o nome. Vamos outra experiência. Diga Sandro. Bora lá. Gilvan. Diga assim, Honorato. Agora diga assim, Jesus. Levante a mão e adore. Aplauda esse nome esta noite. Quem sou eu então para chegar determinando nada? Senhor, eu vou naquela cidade e moro lá, se tu quiser. Sabe o que Tiago disse? Tiago disse, nunca digas, vou morar naquela cidade, vou fazer uma empresa lá, vou morar lá tantos anos e ganhar dinheiro, depois eu volto. Tiago disse que quem diz isso é prepotente. Nunca diga, eu vou montar essa empresa, eu vou fazer isso, eu vou realizar aquilo. Diga sempre, se o Senhor quiser. Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. E sabe por que Tiago diz isso? Ele diz, você não sabe nem o que é que vai acontecer amanhã. Como é que você não sabe o que vai acontecer amanhã e está determinando hoje o que você vai fazer amanhã, se você não sabe nem se vai estar vivo amanhã, camarada? Então Tiago diz, diga se o Senhor quiser. Então o leproso chega diante de Jesus com essa reverência. Eu sei que tu pode, mas será que tu quer? E eu não vou ter essa fé mágica de usar o que eu quero e querer fazer uma fé que é uma espécie de força mágica para fazer Deus fazer o que ele parece que não quer fazer. Porque o que me parece é que a nossa fé é aquela fé do gênio da lâmpada. Aí ele sai, faça 3 pedidos. Aí você fala, eu quero um carro, eu quero um dinheiro mais bacana, não sei o quê. Aí depois você passa tudo que você quer e você volta de novo na lâmpada velha. É um mordomo cósmico. É um Papai Noel. É um garçom que você
você acessa quando precisa de alguma coisa do menu dos caprichos individualistas da tua vontade. E aí estamos fazendo de Deus o nosso servo. E aí é que começa uma coisa chamada antropocentrismo. O que é antropocentrismo? É que o homem é o centro do culto. Esse louvor é para mim. Essa música é para mim. Eu tenho que gostar do louvor. Se eu não gostar do louvor, não vou à igreja. O irmão chegou e disse: não deixa mais aquela irmã cantar não, que ela canta ruim demais. Eu disse: ela canta para tu ou para Deus? Se tu quer alguém que cante para ti, vai para um barzinho, macho. Joga a moeda dentro da bacia. Vai para a praia da Caponga, tem aqueles cantadores de viola, dá R$1 para ele cantar para tu. Aqui ninguém canta para você. Aqui se louva para Deus. Aqui não é a casa onde a gente vem determinar os nossos desejos para Deus. Aqui é a casa onde saem as ordens e os desejos de Deus para nós. Aqui não é para prevalecer a tua vontade, aqui tem que prevalecer a vontade de Deus. Não é o que você sabe que Ele pode, porque Ele pode, Ele tem que fazer. É você saber que Ele tudo pode, mas você sabe mesmo que Ele tudo pode, mas você não sabe se tudo quer. Tem pessoas aqui que têm parentes doentes, levante a mão. Você acha que Jesus pode ou não pode curar ele agora? Sim ou não? Sim. Mas tem gente que vai morrer, perder os parentes morrendo sem ser curado. Por quê? Aí o pastor, esses pastores da igreja moderna, estão seguindo a Jesus Cristo. Não, pastor. Como testemunha aí do que morreu? Como testemunha aí daquele que o milagre não é só o milagre que aconteceu. E o que o milagre não aconteceu, sabe o que é que eles dizem? É culpa sua. Você que não teve fé. Vocês são charlatões, falsos profetas do Evangelho. Quem tem fé, mesmo sem receber milagre, tem milagre maior do que ter fé para fazer milagre. Ter fé, quando tem milagre, é fácil. Eu quero ter fé, mesmo sem ver milagre. Porque em Hebreus 11 diz que muitos morreram sem ver a concretização das promessas, mas pela fé foram cerrados ao meio, pela fé lançados em fogueiras, devorados por feras, mas creram, não deixaram de crer, porque para eles era o mais importante o que Deus queria. Então o leproso diz: o que é que tu quer? Eu sei que tu podes, e se tu quiseres, tu podes ficar, tu podes purificar-me. E aí a Bíblia diz que esta aproximação desta maneira, que este jeito de se achegar a Jesus, moveu o coração de Jesus de íntima compaixão. Irmãos, e aqui vem outra revelação. É que a graça revela os sentimentos de Deus. Você pode dizer comigo: a graça revela os sentimentos de Deus. Irmãos, eu não estou pregando aqui o Deus dos estoicos. Eu não estou pregando aqui o movedor imóvel de Aristóteles, que move tudo, mas nada pode movê-lo, porque ele é apenas uma coisa sem sentimento, que deu corda no mundo como se o mundo fosse um relógio, e depois de dar corda no mundo se distanciou para o alto nebuloso Olimpo e deixou o mundo seguir e marchar na sua própria ordem. Não! Eu não creio nisso. Eu creio num Deus que está envolvido com a criação. Eu não creio no Alá dos muçulmanos, Alá. Eu creio no Emanuel, eu creio no Deus conosco, no Deus que está perto. Eu creio num Deus que caminha contigo, anda contigo, e mais profundamente do que isso, eu creio num Deus que sente a tua dor. Eu creio num Deus que tem visto as tuas lágrimas hoje, Deus.
Eu creio num Deus que tem sentido a tua preocupação, tem sentido a tua angústia, tem sentido a tua ansiedade. Porque você sabe o que significa íntima compaixão? A palavra íntima compaixão significa mergulhar na dor do outro. Jesus sentiu todos os preconceitos que aquele homem recebeu. Jesus sentiu todas as dores que aquele homem sentiu. Jesus sentiu todos os estigmas e labelos que aquele homem carregava. Jesus foi movido de íntima compaixão. Esse negócio de meu coração é grego, irmão. Porque para os gregos é o coração a sede dos sentimentos. Para o judeu, o sentimento não está aqui, o sentimento está aqui, ó. Nas tripas. Você sabia disso? Quando a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão, diz que o amor que ele sentiu, e ele se conectou tão profundamente à dor daquele homem, que todo o aparelho digestivo de Jesus foi alterado. Quem se lembra quando era pequeno que o pai dizia assim, no meio da rua: ei, quando chegar em casa hoje, nós vamos acertar as contas. Dava um nó nas tripas, dava uma frieza, uns calafrios, uns arrepios. Vocês se lembram? E alguns chegavam até dar cachoeira. Mas aí, o que é aquilo? A preocupação, aquela ansiedade, o que vai acontecer quando eu chegar em casa, alterava todo o aparelho digestivo. Então Jesus, ele se conectou à dor das pessoas, porque a Bíblia Sagrada nos diz que ele, em Hebreus, que ele foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. Alô? Sabe por que vocês não disseram nada? Porque vocês não têm ideia por onde é que eu estou voando com o que eu disse agora. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Está muito longe, não está muito alto, mas eu vou trazer vocês para essa altitude. Irmãos, Jesus é perfeito ou não é? Jesus é perfeito ou não é? Então como é que o perfeito pode ser aperfeiçoado? Como é que o perfeito pode ser aperfeiçoado? Se diz que ele foi aperfeiçoado, mas não é perfeito. Sabe por que ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu? Porque uma coisa é ele estar inacessível no trono de glória, ele é espírito e habita na luz inacessível, ele não sabe o que é isso. Então a única dimensão da qual Deus ainda não conhecia, de fato e de verdade, na essência mais viva, era a dimensão da dor. Mas agora, quando você diz: Deus, está doendo, aí Jesus diz: Deus, eu sei o que é isso, porque eu senti na pele. Deus, eu fui traído, aí Deus diz: mas eu sei o que é isso, porque eu fui traído com beijo. Porque ele, como homem, teve sede, mas como Deus, ele diz: vinde a mim, você que está sedento, eu sou a água da vida. Ele, como homem, ele sentiu fome, para quando você dizer: eu estou com fome, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando você está cansado e sobrecarregado, Jesus diz: olha, como homem eu também me cansei, mas como Deus eu digo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Não existe nem sequer uma dimensão de dor, de angústia humana, ou de exaurição humana que Jesus não conhece. É por isso que a Bíblia diz que ele pode socorrer aqueles que a ele se achegam, porque em tudo foi tentado, porém sem pecado. Quando você diz assim: está doendo, ele sabe o que é, porque ele não é um Deus insensível, ele se move de íntima compaixão. E é por isso que ele diz: lance sobre mim as tuas ansiedades, lance sobre mim o teu medo, lance sobre mim a tua preocupação, porque ele é o Deus que se move de íntima compaixão. E é por isso que mais do que um teórico, um farmacêutico, um enfermeiro, um médico teórico, ele se envolve. Vá no hospital.
que eu vejo no hospital? Hoje em dia eu vejo pessoas que estão tão acostumadas a tratar dor, que elas já tratam pessoas morrendo, com frieza. É a pessoa gritando do lado dela. Eu vi um vídeo da internet, parece que o camarada tomou aquele negócio de dar asa, como é o nome daquilo? Red Bull. Tomou o Red Bull. E tem um vídeo na internet, ele dentro da coração do peito, vem falar assim. Vocês viram aqui? E o camarada do enfermeiro: vai passar. Já passaram. Parece que não estava acontecendo nada, sabe? Vai já passar. Era como se ele tivesse: vai já morrer, filho. Mas Jesus não. A Bíblia diz que quando ele chega no túmulo de Lázaro, ele ora ao Pai e diz: Pai, eu estou orando só para cumprir tabela, para eles verem, porque eu sei que tu vai me atender, esse defunto vai já viver. Mas mesmo depois de orar, sabendo que Lázaro iria ressuscitar, ele diz: Jesus chorou. Se fosse alguém que não entendesse revelação, ia dizer: um homem desse é doente, porque ele sabe que o cara não vai sair vivo, ele sabe que ele é Deus. Por que ele está chorando? Isso é uma encenação, é? Encenação não, meu amigo. É porque ele não apenas trata tecnicamente, milagrosamente as pessoas, mais do que tocar, perdoar, curar, restaurar, ele quer se envolver. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: um dos grandes dilemas, quem me ouve ainda, diga amém. Amém. Deixa eu dizer uma coisa: um dos grandes dilemas dos grandes teólogos do primeiro século, sabe qual que foi? Foi o seguinte: se o homem nunca tivesse pecado, Jesus teria vindo. Se Adão nunca tivesse caído no Éden, a humanidade tivesse crescido e se multiplicado, sem a peçonha de áspide do pecado, Jesus teria vindo. Aí os teólogos levantam: não, não precisava de vir. Para que ele vinha se não tem pecado? Para que ele vinha? Ele só veio por causa do pecado. E todos concordaram com isso. Se o homem nunca tivesse pecado, não haveria necessidade de Jesus vir. Aí levantou-se um velhinho, e o velhinho disse: eu sou contra isso aí. E eu afirmo que ainda que o homem nunca tivesse pecado, Deus ainda enviaria o seu filho entre nós. Aí perguntaram: mas por quê? Qual é a sua argumentação? Ele disse: sabe por quê? Porque a grande ideia de Cristo entre nós não é somente a ideia de resolver os nossos problemas, é a ideia de se tabernacular, de estar do nosso lado, de andar entre nós. Aí, mas me explique: se você me convidar para ir na sua casa, eu irei na sua casa para comer com você. O meu desejo é participar da refeição, é estar com você, é conhecer você na sua intimidade do seu lar. Mas se no meio do caminho alguém se machucar ou se ferir, e me avisarem que alguém da sua casa se feriu, eu passo no meio do caminho e compro um remédio, compro alguma coisa para levar para a sua casa. Eu vou levando o remédio e passarei um remédio que vai curar essa pessoa. Mas o meu propósito maior e singular é ir comer com você. E aí Jesus se assenta naquela hora da ceia e ele diz: olha, esperei ansiosamente por esse momento. Que momento? Comer com vocês, me assentar com vocês. E Deus é obsessivo, viu? Você sabia que Deus é obsessivo? Diga o seu irmão dele: Deus é obsessivo. Ei, sabe aquele namorado obsessivo? Que ele fica: onde é que tu está agora? Aí eu digo: tá onde? Estou pensando em você. Não sei o que. Eu passei na rua e lembrei de você. Olhei para um galho da árvore, eu pensei em você. Olhei para uma fonte, eu vi uma formiga, eu pensei em você. A obsessão. Deixa eu dizer agora para você: Deus é assim. Sabe qual é a grande obsessão de Jesus? Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu voltarei e levarei para vocês, para que onde quer que eu esteja, vocês estejam também.
Essa é a obsessão de Deus. Ele quer que onde quer que Ele esteja, você esteja com Ele. Você esteja com Ele. Você esteja com Ele. Então esse Deus tem sentimento. E porque Ele tem sentimento, eu te digo hoje, meu irmão, Ele te quer bem. Ele te quer bem. E quer que eu diga mais? Ele tem ciúmes de você. Ele tem ciúmes de você. E Ele zela por você. E Ele não vai perder você para o diabo nem para Satanás. Ele não vai entregar você na boca do leão. Ele vai partir o diabo pelo meio. Mas Ele não vai te perder para Satanás. Aplauda o Senhor essa noite. E aí Jesus diz o quê? Eu quero. Eu quero. Aquele que disse haja luz, agora diz eu quero ser limpo. E é só isso, amém? Ele faz o quê? O que é que ele faz? Falei para vocês ficarem ligados quando eu disser. 1, 2, 3 e... Eita, quase mata agora, viu? A Bíblia diz que Ele tocou. Se Jesus dissesse, olha, eu vou terminar. Se Jesus dissesse assim, eu quero ser limpo, ficava limpo ou não ficava? Ficava limpo ou não ficava? Mas Ele disse, eu quero tocar. E aí a loucura, porque a religião proibia terminantemente tocar. Irmão, vocês já viram coisa boa pegar? Eu nunca vi. Chega perto de um cara cheio de saúde. Pega não, agora chega perto de um cara doente, um gripe, aquela tosse de cachorro louco. Pega ou não pega? Irmão, por que ânimo não pega? Agora durma perto de alguém que você vê se não pega o sono. Pega ou não pega? Hoje eu vim num carro. O Abraão, o irmão da bala está aí. O rapaz está levando o Abraão aí. Os alegres comigo aqui. Aí ele vinha comigo e eu agora não durma, meu irmão. O Uriel atrás das barbas. Quando eu olhei, estava os 3 desmaiados. Abraão roncando aqui, barba desmaiada lá, o Uriel babando lá. Mas irmão, é na hora. Eu disse, meu Deus, se ele dera isso fosse unção, era bom demais. Pega ou não pega? Pega. Se você sentar perto de um crente frio, a frieza dele vai pegar em você e você vai sair gripado de tanto frio. Tem crente que só dá glória a Deus uma vez por ano, um ano novo, porque apaga a luz e solta os fogos, ele fica com medo e diz, glória a Deus! Solta um tufo de poeira na boca dele. As aranhas velhas ficam doidas, cheias de aranha na garganta. É ou não é? É. Que pega, frieza pega. Se você ficar perto de gente fria, pega ou não pega? Espírito de fuxico, pega ou não pega? Anda com fuxiqueiro para você ficar fuxiqueiro. Não precisa nem fazer curso, irmão. Pega na hora. Você sai lá com a língua estralhando. Difícil é pegar saúde, coisa boa. Então, se você tocasse no leproso, quem é que pegava? Era a lepra que pegava em você. Aí Jesus vem e diz, é diferente comigo. Eu vou trocar no leproso, e não é a lepra do leproso que vai me pegar. Sou eu que vou pegar a lepra e vou expulsar. Sabe o que é que eu vejo aqui? Que o poder da graça para purificar é mais poderoso do que o poder da lepra para sujar. O poder da graça para perdoar é mais poderoso do que o poder do pecado para macular. O poder da graça para amar é mais poderoso do que o poder da religião para destruir. O poder da graça de Deus é maior do que o poder das trevas para entristecer. O poder da graça é infinitamente maior do que o poder de Satanás. Então, a partir de hoje, não tenha medo de tocar em nada. Porque não é o mundo que vai lhe contaminar, é você que vai contaminar o mundo.
precisa ter medo de passar debaixo de escada, não sei que tem jogar tudo aqui de cima. Não precisa ter medo de rasga mortalha que está ali em cima da sua casa. Se tiver baladeira de chumbo, baladeira, pode atirar nela. Não tenho medo de gato preto. Aliás, quem me deu a espingarda de chumbo, eu estou pensando que eu vou ter um gato comendo tudo lá em casa. Eu mato! Meu Deus, eu estava almoçando na mesa, a me chamou por ela, eu estava chorando. Quando eu entrei que eu voltei, eu tinha comido meu almoço. Irmão, eu não estou bravo, eu estou bravo. E eu já sou que é da vizinha, já botei bola, cheio de caco de vrilho. Mas a peste do gato não come. Não tinha medo de gato preto, nem de sapo, nem de pata do coelho. Macumbeiro olhou para mim e me abraçou. Pastor, eu estou todo com medo aqui. Irmão, cria vergonha. Abraça o macumbeiro, cheira ele, e é ele que vai ficar dizendo, fazendo trabalho para mim, esse crente. E diga para ele, estou fazendo um trabalho pesado e encruzilhado para você na igreja. Para Jesus me salvar. Diga comigo, o poder da graça é maior do que o poder do pecado. Diga, não é o pecado que vai exaurir de mim a graça de Deus. Diga, é a graça de Deus que vai engolir o pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus tocou. Quando Jesus tocou, aí a minha mente tem que dizer: a beleza tocou a figura, a limpeza tocou a sujeira, o eterno tocou o mensurável, o grande tocou o pequeno, o rei tocou o escravo, e a pureza chegou ao tudo. Mãos de Jesus, oh que mãos maravilhosas, mão que toca os leprosos. Aí o leproso fica purificado. Aí Jesus diz: o leproso, então quando a pessoa fica curada na mão de Jesus, não fica assim não. Não, está cheio de Deus, quem está cheio de Deus? Vai drogar, foi maconha vencida, foi? Está curado! Jesus disse: já calma! O que é, filho? Não conte para ninguém não. E o cara desobedeceu a Jesus. Oh, que bendita desobediência. Jesus disse: vai e apresente-se ao sacerdote. Esse apresentar-se aqui é uma palavra que designa a mesma apresentação que era feita a criança quando era apresentada no templo ainda pequena. Sabe o que significa? Quando Jesus manda se apresentar ao sacerdote, Jesus estava dizendo que a partir de agora ele era uma criança, ele estava nascendo de novo. Vai, apresenta-se ao sacerdote e oferece aquilo que Moisés exigiu pela purificação do leproso. E ele foi só gritando na cidade: eu estou limpo, eu estou limpo. Quem foi que fez isso? Foi Jesus de Nazaré. Chegou diante do sacerdote e se apresentou. O sacerdote examinava e disse: você está curado. E por que Jesus mandou ele se apresentar diante do sacerdote? Eu vou até fechar a Bíblia para vocês não acharem que eu vou pregar mais. Bárbara disse: quando estiver no meio da mensagem, pega um gol lá. Jesus manda ele se apresentar ao sacerdote, sabe por quê? Porque o rito e o ritual de uma pessoa curada de lepra, sabe qual era? Eram pegos 2 pombos. Meu Deus. Alguém gemendo aqui. Olha para o seu irmão e diga: essa igreja é bênção demais. Diga: aqui é bom demais. Diga: é bom demais. Quem se ri não aqui. Tem uns que ri depois do culto acabando, que agora que eles começam a rir. Mas vamos lá. Quando ele chegava, que ele está limpo, o sacerdote pegava 2 pombos
O primeiro pombo era sacrificado diante de águas correntes. E quando ele estava sangrando, pegava-se aquele pombo em sangue, derramando sangue, e derramava aquele pombo sangrando em cima do pombo vivo. E aquele sangue, ao passo que o pombo ia morrendo e se debatendo, ia jogando aquele sangue do pombo morto em cima do pombo vivo. E o pombo morto era jogado em águas correntes e descia. E o sacerdote pegava o pombo melado de sangue e fazia assim. E o pombo voava livre. Porque o sangue dele foi derramado. Porque ele morreu na cruz por você. E o sangue dele caiu em cima de você. E hoje você voa livre, lavado pelo sangue da verdade. Se você crê nisso, levante a mão para o céu